Agora nós vamos entender como os elementos químicos estão organizados nos grupos ou famílias, ou seja, nas colunas da tabela periódica, certo? Como nós já sabemos, são 18 colunas na tabela periódica, né? Que vai, portanto, de 1 a 18. Os elementos químicos que pertencem à mesma família ou grupo são aqueles que possuem propriedades químicas e físicas semelhantes, ou seja, todo mundo que está lá na mesma coluna, ou seja, no mesmo grupo ou família, é porque tem propriedades químicas semelhantes. Na verdade, esses elementos que estão na mesma coluna da tabela periódica apresentam a mesma configuração eletrônica na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada eletrônica. Então, como vocês sabem, né, os elementos químicos, o átomo, ele pode ter até 7 camadas eletrônicas, né? K, L, M, N, O, P e Q. Então, a galera lá, os elementos químicos que estão no mesmo grupo ou família, na mesma coluna, eles possuem na sua camada de valência, na sua última camada, a mesma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, a última coluna, a coluna 18, todos os elementos químicos que estão na coluna 18 têm na sua camada de valência, na sua última camada eletrônica, 8 elétrons. Ou o número máximo de elétrons que cabe em sua camada, né? Porque nós temos lá também o hélio, que só possui a camada K, e na camada K não cabem 8 elétrons, só cabem 2. Por isso, né, tem um número máximo de elétrons que cabe na última camada. Então, todos os elementos químicos que estão no mesmo grupo, na mesma família, na mesma coluna, possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a coluna 1, né? Todos os elementos químicos que estão na coluna 1 da tabela periódica possuem apenas um elétron na camada de valência, certo? Gente, aprendam isso, tá bom? Aprendam isso. Pois bem, algumas famílias recebem nomes diferentes, específicos dentro da tabela periódica. Que famílias são essas, tia? Tem aí, ó, a coluna 1, né, que é a família 1, é chamada de metais alcalinos. A família 2, que é a coluna 2, é chamado de metais alcalinos terrosos. Da família 3, a família 12, ou seja, da coluna 3 até a coluna 12, todos esses elementos que estão lá no meio da tabela periódica são chamados de metais de transição. A família 13 é chamada de família do boro, porque começa com o boro, certo? A família 14 é chamada de família do carbono, porque começa com o carbono. A família 15 é chamada de família do nitrogênio, porque começa com o nitrogênio. Aí a família 16 é chamada de calcogênios, a família 17 de halogênios e a última família, a coluna 18, é chamado de gases nobres, são os gases nobres, beleza? Então, quando você olha para a tabela periódica, você percebe, ó, vou passar aqui para vocês verem, duas linhas, tem aqui a tabela periódica inteira, tem duas linhas aqui embaixo, né? Aí vocês podem perguntar, por que essas duas linhas não estão encostadas lá na tabela? É porque, na verdade, essas duas linhas que estão abaixo são famílias ou grupos, certo? Então, essas duas linhas, na verdade, são colunas que seriam localizadas aqui nesses dois espaços aqui da tabela periódica. Como ficaria bem estranho uma coluna compridona aí, né? Olha o tamanho dessa coluna que ficaria aí nessa coluna 3. Como ficaria muito estranho, a gente coloca essas duas famílias abaixo da tabela periódica e elas recebem também nomes especiais, né? A de cima é chamada de família dos lantanídeos e a de baixo, família dos actinídeos, certo? Então tá aí, ó, a família dos lantanídeos e actinídeos. Então nós temos aqui
as 18 colunas da tabela periódica, certo? De 1 a 18. Antigamente, no tempo que a tia Ana Laís estudava na escola ainda, tínhamos aqui uma outra denominação, que era dividir os elementos químicos da tabela periódica em grupo A e grupo B. Então, basicamente assim, ó, isso daqui e isso daqui é chamado de grupo A. A galera que está aqui no meio da tabela periódica, nessa degrauzinho aqui de baixo, era chamada de família B. Aí, assim, né, devido a essa divisão entre grupo A e grupo B, nós tínhamos a denominação das colunas em 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família 0 ou 8A. E aqui no meio tínhamos o grupo B, sendo que começava o 1, era aqui, né? 1B, 2B, aí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 3 colunas aqui no meio, era chamado de 8B. Isso é uma denominação em desuso, mais antiga, mas que vocês podem encontrar aí em algum livro ou em algum site. Então, para vocês ficarem sabendo que existe essa denominação mais antiga, certo? Hoje em dia, a gente utiliza realmente os números de 1 a 18 para as colunas da tabela periódica, para as famílias da tabela periódica, tá bom? Então, aqui nós temos a família 1, certo? Que é chamada família dos metais alcalinos, a família 2, que é chamada de família dos metais alcalinos terrosos, de 3 até o 12, chamado de família dos metais de transição, são os metais de transição. Aqui a 13 é a família do boro, a 14, família do carbono, a 15, família do nitrogênio, a 16, chamada de calcogênios, o 17, halogênios e o 18, os gases nobres. Logo abaixo, lantanídeos e actinídeos. Essa é a organização dos elementos químicos nas colunas, certo? Então, gente, por exemplo, se eu digo que um elemento químico tem 2 elétrons na última camada, na camada de valência, e tem 3 camadas eletrônicas, né? Tem 3 camadas eletrônicas, dá para eu saber exatamente quem é o elemento químico. Por quê? Quem tem 1 elétron na última camada está na coluna 1. Quem tem 2 elétrons na última camada está na coluna 2, certo? Aí quem tem 3 elétrons na última camada está aqui, ó, na 13. Quem tem 4 elétrons na última camada está na 14. Quem tem 5 elétrons na última camada está na 15. Quem tem 6 elétrons na última camada está na 16. Quem tem 7 elétrons na última camada está na 17. E quem tem 8 elétrons na última camada, com exceção aqui do L, que só tem 2, porque só possui a camada K, tem 8 elétrons, certo? Aí aqui os metais de transição vão variar mais essa configuração eletrônica, certo? Que a gente pode ver mais para frente, ok? Se eu disser que um elemento químico tem 2 elétrons na última camada, ele está na coluna 2. Se eu disser que ele tem 3 camadas eletrônicas, ele está na linha 3, certo? Então, 3 camadas eletrônicas, 1, 2, 3, está aqui, certo? Se ele tem 2 elétrons na última camada, é o cálcio, certo? É assim que a gente pode presumir a localização dos elementos químicos dentro da tabela periódica. É muito simples de se fazer, tá bom? Na nossa próxima videoaula, nós vamos conhecer melhor esses grupos ou famílias, tá bom?